Inaceitável e arbitrária, diz Lula sobre revogação de vistos a ministros do STF. A decisão do governo americano foi anunciada no mesmo dia em que, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal realizou buscas e apreensão nos endereços do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, inaceitável e arbitrária. Essa aí é a conversa que o Lula tá mandando da agora para frente. Só que a gente sabe que esse tipo de situação já está acontecendo de uma forma muito ardilosa, né? Mas assim, do Lula pode, não pode acontecer de outras formas, mas da forma dele pode ir numa boa. Eu vou até mostrar uma foto depois sobre isso, sobre esse negócio dele aí. Mas, veja só, o fato é, a gente precisa compreender que o que está acontecendo hoje no Brasil não é algo que seja simples de ser digerido do ponto de vista democrático. E todo mundo que fala sobre democracia, que se chama de paladino da democracia, que tudo pode, não, mas isso aqui não pode, enfim, todas essas coisas que esse pessoal faz é justamente para poder impor as suas razões, né, impor as suas vontades, justamente para que tudo isso pareça normal, só que não é. Só que quando acontece de ter uma revestida, né? Quando tem alguém que realmente se impõe a isso, que na verdade a gente não está falando somente de alguém, a gente está falando do governo americano, acontece esse tipo de coisa, né? Apesar que não tem nada a ver colocar uma tornozeleira em Bolsonaro sem nem ter terminado o julgamento. Isso aí, tudo tranquilo, tudo mais, né? Agora, quando acontece de ter alguma investida do lado de fora, não, aí tem que ter lei de reciprocidade, tem que ter um monte de coisa, enfim, as coisas do Brasil funcionam desse jeito. Vamos seguir aqui a matéria, ó. O presidente Lula reagiu à decisão do governo americano de revogar os vistos de entrada nos Estados Unidos do ministro Alexandre de Moraes, de 7 ministros do Tribunal Federal, além do Procurador-Geral da República e parentes dele, e classificou a medida como inaceitável e arbitrária. Lógico, né? Os Estados Unidos, eles podem sim fazer esse tipo de coisa, até porque está na lei. Eles podem sim fazer esse tipo de situação. Porque se não fosse, acontecia como acontece nos países ditatoriais que o Lula é amiguinho. Eles vão lá, fazem o que eles querem e fica tudo por isso mesmo, e o Lula vai lá e dá legal. Como não é dos amigos dele, então acontece essa diferença, né? Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal já foram avisados por e-mail e suspensão dos vistos de entrada nos Estados Unidos. Mas no Supremo, por enquanto, a decisão é não se manifestar, obviamente, né? Porque quando essa pancada começa a bater já nos grandões, já quem está mais nessa camada mais de cima aqui são dos ministros do STF, aí não, aí tem que pensar na forma melhor para poder se manifestar e tudo mais, mas se for uma coisa que seja da cabeça deles, então tudo bem, não tem o menor problema. É aí que está a coisa, né? Na noite dessa sexta-feira, na rede social, o secretário do Estado dos Estados nos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a revogação do visto de Alexandre de Moraes e aliados da corte, mas sem mencionar quem seria. Tem gente falando assim, mas do que adianta? Porque esses caras têm muito dinheiro e tudo mais. Mas fala a verdade, não é bom ver esse pessoal que tem ego inflado assim, levando umas pancadas também? Pois é muito bom. Vamos ver. Olha que só o que o Lula falou, né? Minha solidariedade, e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos. Ou seja, eles vão lá e fazem qualquer coisa. A minha solidariedade. O Lula é uma pessoa muito, muito gentil, né? A interferência de um país no sistema de justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações. Mentira. Existe sim a lei que respalda os Estados Unidos nisso. Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça de quem quer que seja vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa da preservação do Estado Democrático de Direito, né? O cara colocou até aqui embaixo, né? Os Estados de Direito, Lula e Alexandre de Moraes. Mas aqui vale um ponto importante. Eu sei que ele está falando sobre esse negócio aqui, né, de permanecer na missão dos poderes e tudo mais, mas é muito importante que a gente entenda aqui, ó, que quando ele vai falar sobre comprometer a missão dos poderes, não necessariamente precisa dizer que esses poderes estejam funcionando da forma convencional, porque não estão. E aqui a gente consegue ver um pouco do que ele estava falando, né? Olha só, essa foto aqui, né, quando falando sobre Cristina Kirchner, né? E fazendo aquele negócio lindo, né? Como é bonito esse tipo de coisa aqui. Não, a gente tem que libertar essa menina, né? Cristina, não. Eu viajei agora. Mas enfim,
tem que libertar, não pode ter isso. Aí colocou até a plaquinha dele na época do Lula livre, né? Aí, enfim, aí o cara que falou aqui, ó, pobre não come GPS, precisa só de um arrozinho e feijão, tal. Isso aqui é outro problema muito grave que existe nesse discurso do Lula para quem é menos entendido na situação, porque o Lula ele vai lá e fala que as coisas não precisam ser como são, só que aqui é que tá o problema. Quando ele vai falar sobre medidas inaceitáveis aí, ele esquece que uma das coisas que ele está querendo propor é a regulação, além das redes sociais, é impedir as Big Techs de estarem operando aqui. Só que esse pessoal que defende esse tipo de coisa esquece que as Big Techs são justamente as redes sociais, né? Que eles estão colocando suas opiniões inapropriadas, né? Então, se acontecer, né? Eu não acho que vai chegar a tanto, mas vamos supor que isso aí também tem um risco, né? A gente tá falando do Brasil e tá falando do Lula. Tem um risco também de empresas como a Meta está saindo do Brasil. E aí? Aí como é que vai funcionar essas coisas? Vai fazer o quê? Vai fazer como o Maduro? Vai instituir um aplicativo de conversas porque o WhatsApp está sendo utilizado para poder espionar a Venezuela, como se alguém se importasse em espionar um país quebrado daquele jeito, né? Então é muito crível assim de que o Lula possa querer fazer alguma coisa nesse sentido. Mas é isso aí, né? Ó, os ministros, agora vamos a reinvestida, né? Não, vamos fazer um negócio diferente, né? Ministros vão propor restrição de vistos de autoridade dos Estados Unidos. A ação deve ocorrer após medida do governo americano contra Moraes, segundo o colunista, né? Então, é o que eu falei. Se o Brasil ele quer fazer um negócio desse, de todo jeito, aqui dentro, infelizmente a gente não tem uma população que seja tão ativa como aconteceu antes. Essa é a verdade. Mas, quando se fala em revogar vistos de autoridades, né, dos Estados Unidos, ele está falando de quê? De pessoas que são, claro, do alto escalão do governo, todas essas coisas, mas também está falando de autoridades que são ali das Big Techs. Isso aqui é um problema, porque a gente pode estar se aproximando. Há pouco tempo atrás a gente foi falado aqui de restrições de redes sociais. A gente não vai poder ter mais opinar nas redes sociais, vai ter todo aquele problema. Mas e depois? E depois, o que vai acontecer? Se a gente já está vendo alguma coisa nesse sentido de regulamentação de rede social, a gente já está falando disso aí já faz um bom tempo. O Jean já falando de censura. Não, por que é tão difícil falar de restrições aqui lá na China? É tão fácil? Pois é. Aí agora a gente vê um negócio desse. Quer dizer, estão cortando pelos dois lados, né? Tem o lado assim de querer regulamentar as redes sociais e agora estão querendo impor essa entrada das autoridades dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Aí aqui ele vai falar que os ministros de Lula devem propor ao petista que determine a restrição de vistos para autoridades americanas que compõem ao governo Donald Trump, que inicialmente é isso, né? Para poder pegar até essa questão de reciprocidade. Reciprocidade de quê? De bosta, né, velho? Reciprocidade de bosta. Por quê? A partir do momento que a gente quer romper relações com quem realmente manda na parada toda, que é os Estados Unidos, eu sei que você pode estar falando, não, mas o Brasil é soberano, é aquele negócio todo, mas, cara, bota uma coisa na sua cabeça, olha para esses regimes autoritários, olha a composição do BRICS, principalmente a composição de agora. Tu quer mesmo estar num lado desse? Sinceramente, eu acredito que quem está seguindo meu canal, quem me segue aqui, não vai pensar numa porcaria dessa, né? Eu acredito que seja pelo menos consciente de querer estar no lado em que os americanos estão. Essa aí é a verdade. Porém, o Lula está conduzindo a nossa nação a isso. E tem gente que defende. Isso eu não estou falando assim de tarifaça, essas coisas todas não. Porque isso aí já é um papo para um outro vídeo. Mas o fato é que se a Rússia, Irã, China, esse pessoal tá de um lado, eu quero estar do outro. Né? Isso aí eu não sei você que está me assistindo, creio eu que você deva pensar de uma forma bem parecida, né? E a medida seria uma resposta ao secretário de Estado do governo Donald Trump, Marco Rubio, que nessa sexta-feira anunciou a revogação dos vistos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seus familiares e seus aliados do tribunal. As sanções americanas têm feito de imediato. Para que tá fazendo esse negócio, né? Para que tá fazendo? Para poder ter aquela questão de reciprocidade. O problema é que isso pode gerar consequências gravíssimas para nossa sociedade, não só no que diz respeito
a passaporte e tudo mais, mas até no uso de redes sociais. Pode ser que você não tenha mais acesso a esse canal que você está assistindo agora e tantos outros que sejam contra o governo, que tem uma opinião contrária. Como eu não sei como é que isso vai tá dando prosseguimento. É uma situação muito preocupante e o que nos resta é aguardar.